Primeiro, uma observação sobre esse ponto que eu acho que é muito importante. Nós já tínhamos destacado isso de antes, o problema da mobilização da PM, né? O companheiro que está lá no ato da Paulista nesse momento, que nos informou, ele conhece bem os PMs, porque ele participa de todos os atos, em todos os atos tem PM, e a gente conhece muito bem. E a avaliação dele é que o ato está lotado de gente da PM. Nós temos outras informações que mostram isso também, né? Saíram pesquisas e tal. E eu acho que esse é um fato novo na situação. Bolsonaro chamou os PMs à rua, né? E os PMs foram à mobilização. É a primeira vez que há uma mobilização grande das forças repressivas sob o comando da extrema-direita, ou uma mobilização política, né, desse aparato repressivo. A gente tem que levar isso em consideração. Em relação à análise, eu acho que nós partimos de pontos de vista diferentes da análise para avaliar o ato, né? Há duas coisas que eu acho que são as diferenças. Primeiro, que eu acho que a esquerda tem feito muito isso, de tratar o Bolsonaro como sendo um cachorro morto, né? Eu acompanho a imprensa progressista, de esquerda, e toda hora eu vejo gente falando Bolsonaro vai levar impeachment. Faz 2 anos que eu vejo isso daí. Eu acho que isso daí é só expressão de um desejo, não é realidade, né? Tanto que o Bolsonaro não caiu, ele está por aí firme, forte e saudável, né? Acho que a gente não deve partir desse ponto de vista, subestimar as forças inimigas, né? Segundo, eu não vejo, eu vejo muita gente falar isso daí, mas eu não vi nenhuma base até agora para isso, que a política do Bolsonaro esteja voltada imediatamente para a realização de um golpe de Estado. Eu não estou vendo isso, né? E eu não acho que o ato foi chamado para dar um golpe de Estado. Eu vi muita gente falando isso, mas eu acho que é um exagero do pessoal colocar a coisa nesses termos. Se a expectativa era que é contraditório também esses dois raciocínios, ou o Bolsonaro é um cachorro morto, ele vai dar um golpe de Estado. É uma coisa muito curiosa. Se a expectativa era que o Bolsonaro fosse dar um golpe de Estado, então realmente, como disse aqui, como foi dito aqui, né, a coisa não saiu. Mas eu não acho que isso daí teve nunca nos planos nem do Bolsonaro, nem dos militares. Nós temos que entender que os militares estão com o Bolsonaro também. Eles estão jogando um jogo. Na minha opinião, toda essa mobilização do Bolsonaro é mobilização, inclusive, de tipo defensivo. Ele tem sido assediado, né, pelos outros setores da burguesia e ele se defende. Eu não acho que ele está numa posição ofensiva. Acho que ele está numa posição relativamente favorável. Ele ganhou a eleição, ele está se preparando para a próxima eleição. Então, nesse sentido, o ato foi uma demonstração de força, né? Basta a gente ver que, com exceção da esquerda, os outros setores políticos não têm condição de fazer esses atos. Tudo bem, eu não discordo de que esses atos eles sejam realizados com meios artificiais, né? Embora a gente deva tomar cuidado também ao analisar, para não cair numa falsificação. Esse negócio do dinheiro aí, ninguém sabe exatamente o que significa isso daí. Você pode, sei lá, estar pagando o almoço do pessoal, qualquer coisa. A gente não deve se deixar levar por esse tipo de coisa. Agora, os atos que foram feitos para a derrubada da Dilma, eles também tinham um caráter artificial, né? Mais artificial ainda do que esses atos do Bolsonaro. Isso daí, na minha opinião, não decide o negócio. O restante da burguesia não tem condições de fazer esse tipo de coisa. O que coloca ele numa posição favorável diante da situação política. Outra coisa, muito cuidado com as pesquisas, porque quem disse que essas pesquisas elas refletem mesmo a realidade? A burguesia está tentando lançar o seu próprio candidato, né? E vai impor esse candidato com todos os meios à sua disposição. Terceiro,
Eu fico muito preocupado com a falta de eficiência da esquerda, né? Falaram aí que o ato lotou em Engabaú. Não, isso não é fato. Não, a gente não deve exagerar nossa capacidade de fogo. Nós estamos no ato lá, o PCO tem uma bancada no ato, o Engabaú está fechado. O Dória, que é o candidato da terceira via, o candidato da democracia, entre aspas, ele fechou o Engabaú e não deixou o pessoal entrar para fazer o ato. O pessoal está no fundo do Engabaú, depois da cerca que o Dória colocou lá. O ato da esquerda é um ato pequeno? Não, ele não é exatamente um ato pequeno, já teve menores. É possível que tenha umas 10 mil pessoas, pelas informações que eu recebi. Agora, não tem a menor comparação com o esforço feito pelos bolsonaristas. E a esquerda é a única que pode colocar gente na rua. Bolsonaro e a esquerda. A gente pode falar o seguinte, potencialmente, a esquerda tem mais poder de fogo do que o Bolsonaro, mas na prática, a esquerda não age e o Bolsonaro age, que é o que conta na situação política. Né? O Rui. Só uma coisinha. Eu acho que essas declarações do Bolsonaro, a gente não deve levar isso daí. Bolsonaro, todo mundo sabe, ele fala o que dá na cabeça dele. Eu acho que a gente tem que se basear em outras coisas. Vamos ver como é que se desenvolve a pressão que ele está fazendo sobre o STF para que o STF pare, né, de assediar as forças bolsonaristas. Esse é o X do problema. Se o STF parar, a gente tem um problema bastante sério, porque o Bolsonaro vai se fortalecer com isso. E, na minha opinião, o STF não tem toda essa força, não.